Bem-vindos a Tela Sacra, bem-vindos meus caros Sagitários. Vamos fazer então uma leiturazinha referente ao mês de novembro de 2025. Estas leituras não têm propriamente uma dimensão de tempo associada, por isso, independentemente de quando vocês vejam este vídeo, possivelmente haverá alguma mensagem para vocês. Esta leitura tem por base o arquétipo ou signo de Sagitário, quer sejam de Sol, de Ascendente, de Lua, de Vênus, de Marte, ou simplesmente tenham algum posicionamento relativamente importante na vossa carta astral em relação a Sagitário. Ou também podem estar apenas curiosos em querer saber um bocadinho mais sobre este zodíaco, sobre este arquétipo. Todos nós temos todos os arquétipos, simplesmente uns mais, outros menos. Agora depende do cocktail pessoal de cada um. Vamos então arrancar. Começamos já aqui com a primeira, com a situação presente. Temos a situação presente, a tendência para a qual a energia está a fluir, o desafio, o conselho e a energia geral da leitura. Nesta situação presente, isto começa tudo muito bem. Começa muito bem porque temos aqui então um 3 de paus, que é uma carta de expansão. A expansão, bem, isto aqui na verdade, esta carta é uma carta de carneiro, mas essa ideologia da expansão normalmente está muito associada também com o planeta de Júpiter, que é o planeta regente de Sagitário. Por isso, quando vejo esta carta, apesar de ser uma carta de carneiro, eu associo geralmente muito com Júpiter, porque tem a ver com a expansão, tem a ver com o ir além. Neste momento aqui, estes aqui estão aqui parados, simplesmente a observar aqui os barcos ou o mar ali a chegar, mas tem a ver com a expansão no sentido de dois sentidos, na verdade. Ou é o estar à espera que venham certos recursos para poder então desenvolver e expandir, ou é simplesmente à espera que os barcos cheguem para poder então ir de pioneiros rumo à aventura, rumo às viagens que são necessárias fazer. Mas há sempre algo associado com criar algo e de tomar iniciativa em querer fazê-lo. Quer vocês estejam a fazer um novo empreendimento ou simplesmente queiram modificar alguma coisa nas vossas vidas para poderem ir em busca de novas oportunidades ou novas formas. Daí essa tal expansão. É o sair da ilha para ver a ilha. Tal como Saramago dizia, não é? Mas também pode ser vocês simplesmente estarem a querer expandir e desenvolver as vossas capacidades, o vosso negócio, ou iniciarem o vosso negócio. Isto é uma forma de expansão. E então é normal que se calhar parece que estão estagnados, né? Porque parece que estão aqui parados, mas se calhar já fizeram aquilo que tinham a fazer e agora é tudo uma questão de tempo até que ver que essas coisas estão a avançar, né? Às vezes os barcos tardam o seu tempo a chegar até ao cais, vocês estão ainda à espera de certas, os timings, né, necessários para que as coisas possam surgir. E atenção que pode haver alguns atrasos, porque já agora, dia 9 de novembro, vamos entrar no retrógrado de Mercúrio, então possivelmente já podem estar, se calhar, a sentir algumas das suas influências. Vai durar durante 3 semanas, mais umas 2, até regularizar a energia. Então é natural haver certos atrasos, problemas com transporte ou com tecnologia, problemas de comunicação também, ou mal entendimentos, mais interpretações. São aspectos característicos do retrógrado de Mercúrio, não quer dizer que vos venha a afetar, esperemos que não, mas há talvez essa tendência, por isso vocês estão ansiosos ou querem que algo surja agora. O mais certo é o que eu já tenho falado com outras pessoas, possivelmente se estão desertos que algo aconteça, o mais possível é que só vai acontecer lá para janeiro. Infelizmente é assim, também tenho estado à espera de certas coisas e já fiz paz comigo próprio a pensar, olha, possivelmente nem vai ser agora, ainda por cima estamos a entrar no retrógrado. Se acontecer, melhor, mas se não acontecer, eu cá por mim a energia só vai começar a abrir e a libertar-se a partir de janeiro. Pelo menos em termos da astrologia, há essa tendência, essa característica, porque há vários planetas que ainda estão em retrógrado, vai agora entrar também Mercúrio em retrógrado, e daí então pode haver uma certa energia, parece estagnada, mas que na verdade está a levar-nos
a trabalhar internamente certos processos, nem que seja trabalhar na nossa resiliência, na nossa paciência, no rever certos projetos ou certos planos, ou simplesmente deixar que as coisas, pronto, sigam o seu alinhamento, né? Agora, se nós estivermos ansiosos que as coisas aconteçam já imediatamente, não importa o nível de ansiedade que a gente possa ter, não é isso que vai modificar a realidade dos factos, né? Das coisas. E então aproveitar este momento de, pronto, então à espera da expansão de acontecer, porque se calhar já tem tomado a liderança e tem trabalhado nisso, né? Agora é uma questão de timing, como estava a dizer, aproveitar isso para Laguz, para renovar-vos, para purificar-vos, para limpar-vos, para preparar para a próxima etapa. Ou, não tem nada a ver, mas ou esta runa, como para mim, pronto, o simbolismo desta runa tem a ver com a água, com a espiritualidade e com a renovação, a purificação. Eu não sei, desde as primeiras vezes que eu comecei a lidar com as runas, eu associo muito esta runa com a fênix de água. Eu não sei se, bem, existe, mas acho que é na Ásia, que é o Feng Hui, se não me engano, que eles têm uma fênix de fogo e uma fênix de água, e as duas são complementares e formam uma espécie de yin-yang mitológico, que é uma história muito bonita também. Mas o associo, pronto, a Laguz à fênix de água. Está a haver uma renovação, uma purificação com base nas emoções e na espiritualidade. Daí talvez aproveitar este momento parece estarem estagnados, na verdade, para poderem acabar de limpar, purificar as vossas ideias, os vossos projetos, as vossas noções de que é que vocês realmente querem fazer em termos da vossa expansão, em termos do vosso desenvolvimento. Então isto é muito bom. É muito bom. E então, pronto, é o que eu digo, não adianta estarem cheios de ansiedade, não vai mudar nada. Pelo contrário, isto aqui pode ser um teste para vocês aprenderem a lidar com a vossa ansiedade e acalmarem um bocado o instinto de escapismo, né? Porque o Sagitário tem essa tendência, pronto, gosta muito de viajar, gosta muito de sair fora da rotina, por assim dizer. E pronto, não quer dizer que seja mau em si, mas muitas vezes pode ser uma forma de querer fugir dos seus problemas, querer fugir de si própria, querer fugir da introspeção e transformação interna que tem por realizar. E até enquanto estiver distraída e a viajar e a ver coisas novas e outras pessoas e etc., nem sequer pensa em si próprio ou a si próprio, né? Enquanto que aqui o trabalho não é, se querem realmente expandir e tomar liderança pelas vossas vidas e as vossas criações, que pode ser, pronto, algo que criem ou simplesmente criarem a vossa realidade, vocês vão ter que fazer esse tal trabalho interno, permitir-vos limpar, purificar, renovar a vossa energia para poderem ligar mais com as vossas emoções e com a vossa espiritualidade. Pois isso é que vai ser um verdadeiro guia, por assim dizer, para poderem então navegar ou expandirem o vosso negócio ou os vossos objetivos e projetos. Ok? Começa logo bem assim. Isto é uma forma basicamente de poderem também viajar no Talasacra, tal como eu digo, o Talasacra, que é o mar cósmico, o mar da consciência, o mar energético que todos fazemos parte, é o Unified Field, como os cientistas falam também. Mas pronto, até chegarmos lá há todo um processo a fazer e esse processo passa, claro, por também mergulharmos dentro de nós. Quando a gente às vezes quer escapar de uma realidade, a gente muitas vezes deveria era de mergulhar dentro de si mesmos, fazer a devida introspeção para evitar escapar ou fugir dos problemas, mas sim encontrar as soluções que nós já temos dentro de nós. Porque a cada problema há sempre uma solução ou mais, né? Só que pronto, a gente nem sempre vê porque às vezes estamos bloqueados a observar apenas o problema e não a ver em volta as possíveis soluções. Ok, todas as formas, isto começa mesmo bem, porque temos logo aqui, bem, estas duas são de fogo, então pode ser que haja muita transformação e paixão a acontecer nos próximos tempos. E estão a ser como que um motivador para poder seguir em frente para uma nova aventura. Novamente, está a coincidir muito bem, porque está a haver, lá está a vontade de expansão que requer uma limpeza e transformação interna, né? Uma renovação,
para permitir limpar o caminho para seguirem em frente descansados na vossa aventura. Que realmente é um novo começo, é uma partida para a aventura, é seguir com um objetivo que vos apaixona muito, que gostem muito. Pode ser algo simples, mas pronto, eu como associo isto aqui com o desenvolvimento da nossa psique e da nossa capacidade espiritual, isto já tem vindo a acontecer com já 2, 3 pessoas que já têm estado a ler aqui as cartas. É o momento de um novo começo na jornada do herói. É um novo princípio. Então, acabaram com um capítulo ou com uma história vossa e agora estão a entrar numa nova etapa onde realmente vão poder não só expandir, mas ir rumo a uma nova aventura. Então, isto aqui está aqui realmente uma nova etapa e história por acontecer nas vossas vidas. Bastante interessante. Sei, há um caminho que vai surgir pelo caminho. Isto é Raido. Raido é o caminho. Então, isso só confirma tudo aquilo que eu tenho estado a dizer. A diferença é que, pronto, agora cada um de vocês ou é um desenvolvimento interno ou uma expansão interna que pode estar a acontecer, que vai se manifestar, pronto, no vosso num empreendimento ou num projeto ou algo que queiram fazer. Ou igualmente pode ser, lá está, expandir os vossos horizontes de uma forma considerável. E isto confirma essa expansão. Agora, se é para dentro ou se é para fora, isso agora depende de vocês, que eu já tenho vindo a falar disso ultimamente, em relação a Sagitário, que tem todo um processo ainda por refinar, do qual vão ter que pôr em causa o quanto andam a escapar da realidade e dos problemas, ou se realmente estão dispostos a poder enfrentá-los, mas para isso vão ter que explorar o vosso mundo interno. Agora, pronto, é por isso que há sempre essa dinâmica do ir para dentro ou ir para fora, mas como são Sagitários, há uma tendência para a expansão, para o exterior, e então esse exterior pode levar a diluir-vos, a dissipar-vos na realidade e a perderem parte da vossa identidade se vocês não fizerem esse tal trabalho interno, né? É por isso que vocês vão ter que trabalhar nisso, preparar o vosso veículo, o vosso barco, para poderem navegar por onde quer que seja, interiormente e exteriormente, pois vai surgir um caminho, uma oportunidade de uma nova aventura muito positiva, uma nova oportunidade. Que a espagem de paus simboliza, lá está, não só esse começo para a aventura, mas novas oportunidades. Estão o lugar ao sol, né? Estão debaixo do sol, tem o caminho cheio de girassóis a apontar o caminho, que na verdade estão a apontar para o sol, né? Mas que tem um caminho de felicidade, de oportunidade, de aventura pela frente. E não deixa de ser um pajem. O pajem é da realeza, mas é jovem, né? Então não tem todo o conhecimento necessário, não tem toda a sabedoria, não sabe realmente o que é que está pela frente. Certamente vai haver dificuldades, mas não é por isso que se vai acanhar. Vai pelo caminho, vai seguir em frente com esse caminho. E pronto, tal como tem que ser. Então logo aqui está a expansão, renovação, começo de uma nova aventura, novas oportunidades e caminho pela frente. Ok. O desafio está em controlar as vossas emoções. Acho que já têm uma grande sabedoria, já têm acumulado grandes capacidades de reconhecimento das vossas emoções e como lidar com elas, mas igualmente pode haver ainda certas dificuldades, certos entraves, pois o rei de copas é geralmente o mestre das emoções, é o estoico do tarot, é aquele que já ganhou a mestria sobre o autocontrole sobre as suas emoções, já sabe identificar as suas emoções e pô-las, e aceitá-las e transformá-las se necessário, mas está aqui na posição do desafio. Então ainda há certos aspectos das vossas emoções com os quais vocês têm que lidar. Se calhar ainda estão muito presos aos sonhos do passado, ou certas coisas que vocês não viveram do passado, né? Enquanto que agora estão a querer expandir, e na verdade está tudo a olhar para o passado. Na verdade estão todos a olhar para trás. Por isso que pode ser uma mensagem para vocês em que tenham... Se vocês querem expandir, vocês vão ter que se renovar, mas vão ter que deixar
então o passado onde ele pertence. Vão ter que fazer paz com o vosso passado. Vocês já têm sabedoria e conhecimentos suficientes para poderem analisar essas coisas, só que têm que fazer a devida introspeção e a limpeza de tudo aquilo que, pronto, que já não vos serve. Foi tudo muito bom, pode haver ainda muitos sonhos do passado e coisas que incluso que não conseguiram realizar. Pode ser que venham a poder realizá-las no futuro, mas estou a ver que isso está a ser um entrave ao vosso desenvolvimento. Tal como o pajem, uma nova aventura, um novo começo, tem um caminho, ele não deixa de estar virado para trás. Então lá está ele para seguir em frente com esse novo caminho, já vem, pronto, tem por base de onde é que vem, né? De onde é que vem. Mas se não está em paz com o seu passado, então vai estar a tentar viver ou reviver com esse mesmo passado. Então, mas isso aí acaba por ser, lá está, um entrave ao progresso, ao seu desenvolvimento. Daí talvez, agora que eu reparei, porque estão exatamente todos a olhar para trás. A expansão está a olhar para, pronto, está virada para trás, né? À espera que o barco chegue, porque já está, foi se calhar um pedido, um investimento passado que ainda está em desenvolvimento e pode haver atrasos, então estão aqui estagnados à espera. O pedido já está feito, já fizeram o que tinham a fazer, já tomaram iniciativa, já tomaram liderança, agora o que é que têm a fazer? É realmente trabalhar internamente. Porque pronto, pode ser, lá está, pode haver muita ansiedade aqui em jogo e frustração, é por isso vão ter que trabalhar esses aspectos. E aqui pronto, acaba por justificar um bocadinho. O problema é que lá está, não está tudo nas vossas mãos, está em desenvolvimento, estão à espera, querem seguir em frente, mas ainda estão à espera também, de certa forma. Isto está por ainda acontecer o princípio de uma nova oportunidade e um novo desafio associado com algo talvez do passado. E aqui realmente está essa coisa de já ter a mestria das suas emoções, mas mesmo assim se calhar ter alguma frustração ou algum problema relacionado com algo do passado que não o está a deixar progredir. Para complementar é a Dagaz. Então Dagaz é um raio de luz perante a escuridão, só que isto é um bocado conflituoso porque isto é a posição do desafio. E estas aqui até são cartas bastante positivas. É uma carta e uma runa. São mesmo bastante positivas. Que é uma da mestria das suas emoções e a outra é de encontrar claridade no meio da escuridão. Agora, quando está na posição do desafio, isto tem uma tendência a estar com bloqueios ou com algum aspecto negativo associado a isto, né? Porque não está a permitir essa expansão. Então, apesar de vocês já terem a mestria emocional e se calhar terem uma certa claridade, conseguirem ver o vosso caminho, o vosso lugar ao sol, possivelmente, há algo que vos está a aprender. E esse algo que está a aprender parece que é algo que vem do passado. Porque todas as cartas estão a olhar para algo que vem do passado. Então se calhar vocês têm dificuldade em fazer paz com alguma situação ou alguma coisa que aconteceu com vocês, que agora vocês estão com estes novos projetos ou ideias pela frente e vão ter dificuldades em desenvolvê-las porque continuam com uma pedra ou com um peso qualquer aqui atrás. Não sei o quê, não sei especificamente o que é. Vamos ver se conseguimos encontrar um indício referente ao que poderia ser essa coisa do passado. Ok, temos Manaz. Então Manaz está associado com a humanidade, está associado com as pessoas, e isto então pode ser que aquilo que vos prende, ou que aquilo que não vos está a deixar seguir em frente, é se calhar associado, isto é uma interpretação, né? Associado com as expectativas que fazem em relação aos demais. Sagitário é regido por Júpiter, tenta ver sempre o lado positivo da vida, tem tendência para olhar para as pessoas e não querer ver o seu lado negativo, né? Mas a verdade é que não está a aceitar a realidade de como as coisas realmente são. E pronto, é bom pensar que toda a gente tem um lado positivo, mas também há que cair na real e ver que também há pessoas mesquinas e com pensamentos, ainda não refinaram os seus pensamentos a ponto de terem
pronto, de serem realmente tão boas como a gente gostaria de idealizar por vezes. Então acho que apesar de vocês quererem tentar expandir em frente, carregam ainda com certos pesos do passado, talvez a ver com expectativas que tinham em relação às outras pessoas, à humanidade, como é que o mundo deveria ser, como é que vocês idealizam a influência de outros ou das comunidades nas vossas vidas. E então realmente têm que tomar essa tal iniciativa, ou já tomaram a iniciativa, que está no presente. Tem aqui a carta, a runa da liderança, tem aqui a runa do Deus da guerra, de seguir em frente com os seus objetivos, com as suas coisas. Mas lá está. Mas tem que renovar, tem que permitir limpar preconceitos e ideias do passado que não vos estão a servir. E talvez tenha sido fazer expectativas das outras pessoas que vos falharam, pronto, ou se por várias razões há algo do passado, ou pessoas que vos fizeram mal, ou coisas assim, que ainda hoje em dia não conseguiram fazer paz com vocês próprios, apesar de já terem, pronto, ideias para desenvolver, projetos, e sabem que têm uma nova aventura pela frente para começar, têm já sabedoria e experiência de reconhecimento das vossas emoções, mas tudo isso por alguma razão está ainda presa a alguma situação do passado que vocês se calhar puseram debaixo do tapete ou deixaram cair no vosso subconsciente, ou pode ter sido algo já da infância, algo assim, que ainda hoje em dia acaba por estar a perturbar-vos nas vossas decisões e nas vossas vidas. Então um aspecto talvez que possam ter a considerar, pronto, porque isto é uma interpretação, mas eu não acredito em coincidências e está tudo a olhar na mesma direção. Todas as várias iterações e portais daqui dos arquétipos das cartas estão todas a olhar para o passado, para algo que aconteceu nas vossas vidas relativamente à humanidade ou a algumas pessoas que ainda hoje em dia vos estão a afetar no vosso desenvolvimento pessoal, né? E é por isso que, primeira etapa, para poderem seguir em frente, vão ter também que renovar-vos, limpar-vos, e só assim vão poder começar uma nova etapa, uma nova oportunidade, um novo caminho para o vosso desenvolvimento pessoal. E enfrentar essas dificuldades emocionais que possam estar a sentir agora, que vos tem estado de certa forma a desafiar, mas esse desafio é igualmente também aquilo que vos traz, ou pode trazer, alguma claridade nas vossas vidas. São essas mesmas dificuldades, sobretudo emocionais ou de aspectos espirituais, que vos têm estado a trazer a sabedoria necessária para então poder tratar desta dificuldade que pode estar a acontecer aqui, mas que tudo aponta que vem de uma situação do passado. A conclusão, o conselho final, por assim dizer, nós temos então o 5 de espadas, e este 5 de espadas é uma carta em si de conflito. Esta carta simboliza o conflito, mas também simboliza a sabedoria que nós temos de sabermos quais são as batalhas que temos que enfrentar e quais é que não. Então, claro, nós temos que nos preparar para a batalha, mas não quer dizer que a gente tenha que lutar todas as batalhas que nos apareçam pela frente. Então aqui pode ser que e temos a runa Ewaz, que é do movimento, que é o cavalo. Então pode ser que haja algum movimento além as batalhas às quais vocês se calhar estavam habituados, ou que outras pessoas possam vos ter chamado para lutar por elas, né? Pode ser que vocês estejam num momento de deixar isso para trás, não querer participar mais nessas batalhas, nessas guerras, nessas coisas desnecessárias que veem que não servem realmente para nada nas vossas vidas e se calhar só vos tentado a prejudicar, a viver num pensamento retrógrado, obsoleto do passado, né? Que pronto, todas as várias iterações de vocês, ou problemas, ou coisas boas e más que vocês experienciam, acabam todas por voltar a esse ponto, pronto, a esse ponto específico. Agora, cada um de vocês, não sei se para quem esta mensagem ressoar, que tem, pronto, talvez tenham em atenção o que é essa coisa, né? Que eu aqui não tenho nada específico, isto é abstrato.
mas esse conflito, ainda por cima, lá está, não é só um conflito externo, mas é um conflito que se dá interiormente, que requer a pessoa ter que transformar-se, ter que enfrentar dificuldades, ter que fazer mudanças. Então há movimentação, pronto, há transformação, porque há o 5, que é da transformação, há das mudanças, e temos aqui é o as, que é pronto, é o cavalo, é movimento. Então está a haver movimento. Apesar de agora parecer que vocês estão estagnados, acho que há muito movimento a acontecer internamente. Então talvez que isto aqui resulte naquilo que eu estava a falar já nos últimos meses, em que vocês não precisam de expandir para fora e procurar a próxima coisa, a próxima distração, por assim dizer, né? ou estarem aí a alimentar o escapismo, mas sim de dar-vos o tempo de parar, de fazer a vossa devida introspeção, de poderem limpar certas energias e deixar o passado onde ele pertence, apesar de ainda estar talvez a ecoar na vossa vida atual, né? Mas ganhar consciência disso para vos permitir seguir em frente, mas lidar com esses tais conflitos internos que possam estar a acontecer, que acabam depois por espelhar-se na nossa vida real, onde pronto, há uma necessidade de mudança, há uma necessidade de não participar mais em certas batalhas que não dizem respeito. E claro, vocês têm que se preparar na mesma para isso, porque se calhar está associado com essa coisa que aconteceu no passado. Quando isto aconteceu no passado, foi uma situação muito triste. Entretanto, já conseguiram adaptar-se a isso, já aceitam isso melhor, né? Mas chegou a um ponto onde já ganharam a mestria emocional de uma situação difícil que possa ter acontecido. E é por isso que agora a solução é: preparem-se, mas tenham em atenção quais batalhas estão a lutar. Porque está no vosso poder de decidir quais batalhas fazer e qual é o caminho que vocês tomam pela frente. Se vocês voltar a basear o vosso caminho da frente com aquilo que aconteceu no passado, ou vão ter que tomar a iniciativa para dar os primeiros passos. Porque se este aqui, né, ele está a avançar e está a olhar para trás, entretanto vai tropeçar, né? E ainda por cima leva ali as espadas e ainda se pode cortar. É isso que têm que ter atenção. É fazerem paz com o vosso passado, ou a situação que possa ter acontecido, para então poderem seguir em frente com as vossas vidas. Deixarem então essa situação, mas não podem continuar a avançar para a frente a olhar para trás, né? Senão não importa quantos cenários vocês venham a ver e quantas experiências venham a ter, vão estar sempre a ver a mesma coisa ali espelhada. E pronto, e não, acaba por não ser saudável, porque pode ter sido algum trauma ou alguma coisa que ainda continua a marcar cada etapa do vosso desenvolvimento, e enquanto vocês não lidarem com isso, não vão conseguir estar livres, não vão conseguir estar felizes realmente nas vossas vidas. E isso leva então, lá está, a cada vez mais escapismo, que é para poder fugir de si próprios, pois há dificuldade de poder mergulhar a fundo nos seus problemas, porque lá está, são coisas de passado. Sim, são coisas de passado, mas se não tiverem resolvidas, vão continuar a ecoar até hoje em dia, né? E então as pessoas têm muito essa mania de dizer: mas isso é do passado. É do passado, está bem, mas é como se fosse atirar uma pedra dentro de água. Vocês atiram uma pedra dentro de água e o que é que faz? Vai fazer isto, vai fazer os ripples, estas ondinhas, né? Faz estas ondinhas. Então, nós mais à frente no futuro, estamos ali e pensamos que está tudo bem, mas não, ainda estamos ainda a receber aquelas ondinhas. A pedra foi tirada para dentro da água, já aconteceu, mas entretanto aquilo ainda está a expandir as suas ondinhas, né? E até eventualmente homogeneizar, acalmar. Mas até lá a pessoa ainda está a lidar com isso. E é por isso que tem muito essa mania de dizerem: mas isso é do passado. É do passado, mas se for uma experiência traumática ou uma coisa importante, né? É natural que essa coisa do passado ainda está a afetar o presente a cada uma das etapas. É normal. Porquê? Porque não está resolvida. Não está resolvida, não está em paz, ainda está sobrecarregada na nossa psique, ou no nosso subconsciente, ou incluso nos nossos nervos, né? E a pessoa tem que encontrar formas de poder dissipar essa energia, poder crescer além dessas limitações, poder expandir além dessas limitações. Mas para isso tem que se permitir limpar e curar, e para isso vai ter que
fazer uma certa decisão de não participar mais naquilo que lhe está a fazer mal, né? E com isso fazer paz com o seu passado. Preparar-se o suficiente para poder seguir em frente e depois eventualmente olhar para a frente, né? Não é só continuar para a frente, mas olhar para trás. Vai ter que olhar para a frente e aí sim vai poder libertar-se daquilo que deixou em paz no passado. Então há movimento e só assim é que você... Porque já tem a capacidade emocional para lidar com isso. Sabem que há mestria e sabedoria dentro das vossas experiências, e isso talvez seja o que é desafiante, porque vocês até sabem, se calhar, mas talvez não queiram aceitar, porque por alguma razão ainda se calhar guardam carinho por esta situação, ou pelo contrário, guardam ressentimentos ou algo mau que ficou marcado dessa situação, não sei. E para isso, pronto, vocês vão precisar de poder expandir. Aí chegamos então à energia geral desta leitura. Temos o julgamento. Então o julgamento, e esta carta é muito engraçada, porque pronto, isto é um baralho rúnico, um tipo de tarô um bocadinho diferente em termos da simbologia, e nós temos aqui a Valquíria. Não sei se sabem, a Valquíria é a que leva os mortos para Valhalla. Então o que é que isso é? Valhalla é como se fosse o paraíso dos guerreiros, por assim dizer. E só os melhores guerreiros é que são selecionados pelos deuses para poderem ser levados para Valhalla, onde então vão poder estar lá a viver nesse paraíso, por assim dizer, mas que igualmente fazem parte da armada dos deuses. E então tudo isso está a ser um processo de integração necessária que vocês têm que fazer para reconhecimento do vosso poder interno, para poderem ver o quanto vocês se calhar tiveram que lutar na vida e estão a chegar a uma altura onde têm que deixar morrer aquilo que precisa de deixar de ir, né? Por mais que não sei, há alguma coisa do passado que está a impedir o vosso progresso. E aqui o julgamento realmente é o julgamento final, é a morte, por assim dizer. Não é a morte em si, porque o julgamento não quer dizer a morte. O julgamento tem a ver com o chamado, né? Até quando são chamados para o alinhamento com os vossos propósitos. Então acho que estão a ser chamados para isso, mas para isso têm que se aperceber os guerreiros que vocês foram, ou a situação como aconteceu, para poderem deixá-la em paz onde tem que ser. E só assim é que vocês vão poder passar para a próxima etapa, guiados pelas Valquírias, para então poderem chegar a esse tal paraíso onde vocês fazem parte da reserva dos soldados dos deuses, dentro deste contexto mitológico dos deuses nórdicos, né? E aqui sim, novamente temos a liderança, temos o deus da guerra, temos o deus Tyr. Então tudo isto está aqui a confirmar. Tudo isto está a confirmar. Agora pronto, ok, já temos aqui então as cartas todas e as runas todas mais ou menos elucidadas. Já podemos talvez aprofundar um bocadinho mais aqui neste assunto. Porque aqui estou aqui a ver uma caminhada, uma história associada ao arquétipo do guerreiro. Então, o Sagitário, normalmente o arquétipo junguiano mais associado com o Sagitário, nós temos o explorador, que é típico. E o Sagitário é uma pessoa que tem tendência para explorar, uma pessoa que é pioneira, sai fora de si para ir investigar e muitas vezes sacrifica-se a si própria, né, para essa investigação, porque não consegue explorar tão bem o mundo interno como o mundo externo, que fascina e que estimula e que atrai, né? É como se fosse um chamado natural, mas que muitas vezes é uma forma de escapismo daquilo que precisa de lidar internamente. Então o que acontece? Em vez de... é uma mudança, uma alteração, não é uma alteração, é uma coligação de arquétipos.
Porque, por um lado, vocês não deixam de ser os exploradores, né? Tem essa energia de Sagitário que já faz parte do arquétipo principal, dominante, geralmente, dentro da energia de Sagitário. Mas, segundo esta história, o que eu estou a ver é que vocês têm que aliar essa energia ao arquétipo do guerreiro. Pois têm que ter o reconhecimento que vocês próprios têm que ir à luta, têm que tomar a liderança pela vossa vida e não podem passar o tempo todo a fugir de vocês próprios. E então, para evitarem de fugir de vocês próprios, vão ter que enfrentar ou confrontar situações desconfortáveis que já vêm do passado. E eu acho que o sabem muito bem. Sabem muito bem que é assim. Porque já têm a sabedoria necessária para poderem ver isso. E continuam a ver isso. Só que, por alguma razão, sentem-se ainda bloqueados ou não estão a permitir isso acontecer. Não sei se é por medo, não sei se é para preservarem a paz, porque sentem que se calhar estão a sair fora de caráter, não é? Porque são um Sagitário, é tudo bonito, é tudo positivo, gostam muito de ver sempre, lá está, o lado positivo das coisas todas, mas demasiado positivismo também leva ao positivismo tóxico. E é isso que pouca gente fala hoje em dia. Ok que a gente tem que ver sempre o lado bom das coisas, mas não quer dizer que a gente descarte o lado mau também. Né? Temos de ter consciência do recto ao verso de cada situação, os dois lados da moeda. E o que acontece com muita gente é, como não quer lidar com as situações negativas, só quer o lado positivo e todo o resto não vale nada. Né? Então está a perder uma parte importante de si próprias e de entendimento e de aprendizagem que pode ajudar a lidar com situações difíceis. Porque essas situações difíceis não se vão dissipar ou desvanecer por si próprias. Vão necessitar da atenção e do trabalho que a pessoa vai ter que fazer segundo a sabedoria que conseguiu adquirir ao longo dessa vida. Ao longo da sua vida atual. E é por isso que eu vejo bastante aqui nesta situação há a vontade de expansão e de exploração e de fugir, se calhar, de si próprios, mas está a chegar, se calhar, a um ponto onde já fizeram isso tantas vezes e têm consciência disso, né, que já não podem fugir mais de vocês próprios. Então a única solução é realmente confrontarem os vossos medos, os vossos problemas, estas situações do passado que ainda hoje em dia no presente têm vindo a afetar a vossa expansão, a vossa felicidade, o vosso caminho, a vossa transformação em si, né? E então, realmente têm sido bons lutadores, só que bons lutadores, bons exploradores, mas talvez não tanto bons lutadores. Né? Vocês, para poderem, as valquírias estão a chamar por vocês. Há aqui o julgamento, há aqui o chamado. E está-vos a chamar no sentido de tomarem a liderança pelas vossas vidas. Para poderem expandir, vocês vão ter que tomar liderança para as vossas vidas, serem criativos com a forma como se relacionam com vocês e com o mundo. E para isso vão ter que, lá está, passar por um processo de limpeza e purificação que vos ajuda a libertar-vos destas energias, destas coisas que possam vir do passado relacionadas com problemas da humanidade ou com outras pessoas ou grupos de pessoas que vos possam ter feito mal ou que simplesmente vocês tinham certas expectativas que não foram realizadas, né? E então hoje em dia têm como que uma tristeza, se calhar profunda, ou um condicionamento que vos leva a viver no passado e, em vez de conseguir seguir em frente no vosso caminho, estão constantemente a utilizar essa coisa como uma justificação para as vossas ações, para o vosso escapismo, para o fugir de si próprios, né? Enquanto que aqui realmente está a ser chamada a atenção, não por um momentozinho, agora vão deixar o explorador de lado, né? E vão ter que encarar a personalidade do guerreiro, ou o arquétipo do guerreiro, né? Porque só assim é que vocês vão poder libertar-se daquilo que vos está a aprender e com isso poderem ganhar a capacidade de liderança que vai ser necessária para a vossa expansão futura, né? Porque senão vão estar constantemente a olhar para trás, né? Todas as aventuras e caminhos que vocês fazem é para justificar aquilo que vos aconteceu, é para escapar daquilo que aconteceu. As vossas emoções e a vossa sabedoria, vocês têm consciência dela, mas não a põem em prática porque preferem, se calhar, preservar a paz. Né? Escondem isto praticamente que é para poder parecer tudo bonito, para não enfrentarem situações difíceis, por exemplo. E aqui, igualmente, há situações difíceis, há batalhas que nem sequer são vossas, mas por alguma razão vocês têm estado a lutar
nessas batalhas, né? E então a solução é vocês agora vão ter que aprender a lutar por vocês, vão ter que aprender a transformar e pronto, vão ter que se equipar e preparar para o que der e vier, mas não quer dizer que vocês tenham que continuar nessas lutas, pronto, que ficaram do passado, né? E por isso que para pronto, que há esse tal chamado que possa estar a acontecer atualmente, que está-vos a chamar para tomar a iniciativa pelas vossas vidas, para serem os guerreiros e salvadores das vossas vidas. E não quer dizer que tenham que ir além de vocês próprios, simplesmente quer dizer que vocês têm já consciência de uma situação que está no passado, que ainda hoje em dia tem vindo a afetar as vossas vidas e o vosso desenvolvimento, e simplesmente vão ter que deixar ir, vão ter que fazer paz com isso para poder continuar o vosso progresso. Só assim é que finalmente vocês vão poder ser levados até Valhalla, porque finalmente conseguiram ser aqueles guerreiros ou que os deuses, que os vossos arquétipos divinos, basicamente, têm em consideração para vos deixar entrar nesse tal paraíso, que é a próxima etapa para onde parecem estar alinhados, né? E não é o paraíso em si, porque para chegar ao paraíso temos que passar pelo inferno, temos que passar por várias lutas, mas não podemos então fugir dessas batalhas, não podemos fugir dessas lutas, temos que ouvir o chamado e alinhar então o nosso propósito para finalmente podermos integrar isso. Isto aqui, pronto, é uma carta também associada com integração, pode estar a ver com amor, mas eu vejo mais com a integração das polaridades. Das polaridades, porquê? Porque vocês não querem ver o diabo, né? Não querem ver como as partes negativas ou reprimidas de vocês próprios possa estar em ação. Porquê? Porque lá está, porque está escondido porque falta ainda integrar certos aspectos e polaridades na vossa psique, porque não querem ver não querem ver o lado negativo das coisas, né? E então vivem se calhar nessa positivismo tóxico, ou toxicidade positiva. Bem, não é toxicidade positiva, é mesmo positivismo tóxico. É quando uma pessoa só quer ver o bem das coisas, e é como a gente diz que põe os óculos cor-de-rosa, né? É um bocado essa expressão de pôr os óculos cor-de-rosa, ver tudo bonito, e borboletazinhas e florzinhas por todo lado, e estão ali crianças a morrer, mas não, eu não quero olhar para ali porque o mundo é bonito e está tudo bem. Sim, não é que esteja errado, isso aí é um mecanismo de defesa que nós desenvolvemos naturalmente, né? Tudo aquilo que é pronto, que nos dificulta a vida, né? Por assim dizer, nós temos tendência a não enfrentá-lo, a não aceitá-lo e a bani-lo da nossa consciência, né? Foi por isso que agora tivemos o Dia das Bruxas há pouco tempo, e isso é, pronto, se nós formos a ver, historicamente sempre tentamos destruir aquilo que não entendemos, aquilo que nos parece mau, demoníaco, satânico, etc, né? Não, isso é tudo para queimar na fogueira, nós não queremos ver isso aqui, né? Não é? Ainda hoje em dia continua muita gente com essas ideologias em que não está a aceitar a realidade, não está a aceitar tudo de si própria, porque não quer, não, aí eu não sou assim, aí o demónio, não, isso aí não sou eu. Isto aqui são os outros, isto aqui é a humanidade, são os outros que me fizeram mal, são isso tudo, né? Não, então espera aí, deixa-me pôr aqui para baixo, assim não o vejo, aqui está bem, aqui estás bem, aqui está tudo bonito, vamos continuar, tudo bonitinho. Então, e não é a realidade. Essa aí é aquela tendência para as pessoas porem os problemas debaixo do tapete e estarem a pintar o mundo de rosa por estar tudo bem. Até que acontece algum problema, né? E veem que afinal as coisas não são assim, porque nós temos estado a disfarçar e a omitir a realidade tal qual como ela é. E isso torna-se, lá está, no tal positivismo tóxico, em querer só ver o lado bom das coisas, sem ver que também aprendemos com certos aspectos negativos que vêm da vida, porque é esses desafios que nos põem em causa e que nos ajudam a evoluir em termos da sabedoria e inteligência emocional necessária para confrontar-nos com situações difíceis. É normal, todos nós temos certas situações difíceis na nossa vida, muitas vezes relacionadas com as outras pessoas, quer seja
pronto, não nos sentirmos parte da humanidade, ou até mesmo ter conflitos com a família, com grupos, com trabalhos, com relacionamentos, porque isto é geral, né? Isto é humanidade, isto é pessoas no geral. Agora, talvez estejam a fazer conta com a ajuda dessas pessoas e foram pessoas que atraiçoaram, que abusaram, que manipularam, né? Ou que simplesmente viviam nas suas próprias ilusões e destruíram as vossas. Né? E pronto, e tudo isso acaba por ficar marcado. Pode não ser uma situação específica, mas pode ser anos e anos e anos, né? que acabam por gerar um certo trauma na pessoa. E então, naturalmente, essa pessoa quer fazer tudo menos confrontar essas situações novamente, essas emoções de desconforto que acabam por ser, pronto, negativas. Mas se a pessoa não aceitar esse aspecto negativo, nunca vai poder realmente entender todas as dimensões da sua emoção. Porque para se sentir bem é porque também sabe o que é se sentir mal. E entre as duas é aprender a como regular essas emoções para não ser como os animais, em que reage, pronto, tem uma reação reativa. Sentem-se ameaçados, ativa logo o sistema límbico, né? Ativa logo o sistema de sobrevivência da pessoa, então ou luta, ou foge, ou então paralisa, ou então faz-se bonita. E pronto, que é uma resposta traumática que nós temos, é um mecanismo também natural que nós desenvolvemos, segundo pronto, as nossas dificuldades, mas é sobretudo também ao enfrentarmos a hostilidade ou situações desconfortáveis. E então desenvolvemos essas capacidades. É por isso que muita gente põe os óculosinhos cor-de-rosa e está tudo bem, isto aqui não é o meu problema. Eu sei, já ouvi dizer que há muitos problemas no mundo, mas não me dizem respeito. E por um lado está bem, porque isso aí também é a dicotomia do controle. Tudo o que são essas preocupações não deveriam afetar a pessoa pronto, pessoalmente, né? Apesar de ter uma certa influência, mas é com isso que a gente aprende e é com isso que a gente consegue integrar a realidade e todas as dimensões emocionais que nós temos também, as boas e as más, e com isso ganhar a sabedoria necessária para poder lidar com elas. Porque senão vamos estar a separar-nos de uma ideologia falsa. Nós estamos a querer transparecer que está tudo bonito, que está tudo bem, e tudo coisa. E afinal, pronto, a pessoa por dentro está toda podre, toda triste, toda lixada, porque continua ainda a não saber lidar com as situações difíceis que gasta bastante tempo e energia simplesmente a omitir, né? Só que funciona durante uns tempos, depois volta e depois vai-se distrair novamente ou fazer outra viagem ou outras coisas e depois volta, está tudo bem, mas de repente já volta outra vez. E o problema é que ao longo dos anos isso vai intensificando, intensificando, intensificando até que se torna insuportável. E quando a pessoa chega a um ponto, está de rastros, está deprimida, está a tomar comprimidos, ou está a ir ao psicólogo, ou está a ir ao psiquiatra, ou está já com certos problemas já mais avançados, o trabalho, os relacionamentos, a vida, nada lhe está a funcionar, e depois, mas o que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer? Então, mas uma pessoa tão boa, tão positiva, quer o bem para tudo e para todos, e para a vida, e porquê é que se sentes assim, não é? Porque é que há de ser? Porque estão a omitir uma grande parte importante de si próprios. É isso que eu tenho vindo a falar. Eu já tenho vindo a falar disso, sobretudo agora na altura da Halloween. É uma boa época para relembrar o que é o diabo. Né? O diabo é uma energia, o diabo é um arquétipo, o diabo é uma relação que temos com a nossa parte animal, com a nossa parte mais selvagem, que muitas vezes não é aceita pela sociedade e então é reprimida. E pronto, não tem mal nenhum nisso. O problema é que se a gente não aceitar esse lado e tivermos a omitir, porque nós andamos a pintar tudo de cor-de-rosa, o que vai acontecer é que a gente não está a ver o que é que ele anda a fazer, que é esse arquétipo dentro da nossa psique, e acaba por estar a controlar-nos, a manipular-nos e incluso a afetar nas nossas emoções e nas nossas vidas. Então as pessoas querem omitir essa parte de si mesmas, ok, muito bem, mas conclusão, vão estar a ser controlados por ela. Por todos os arquétipos com os quais nós não lidamos e não integramos, acabam por estar a trabalhar no nosso subconsciente. É como eu costumo, ainda há pouco tempo estive a falar sobre isto, que isto é, a nossa parte consciente é como se fosse um palco.
Então nós, quando olhamos, é aquilo que nós vemos. Né? Nós só vemos a nossa parte consciente, que é aquele palcozinho. Só que aquele palco onde está a acontecer o teatro, onde está a acontecer a coisa toda, aquilo que a gente vê, o drama da nossa vida, tem subconsciente e tem inconsciente. E o que é o subconsciente e o inconsciente? Então, no subconsciente nós temos a regi, onde tem os sons, onde tem as imagens, aqueles que criam o ambiente em si e acaba por afetar-nos a nível emocional, mas temos razões mais profundas, que é, lá está, o encenador, o diretor, o coreografista, os que fizeram os trajes, os da maquilhagem, né? Tudo isso é uma equipa que a gente não vê no palco, mas que estão ali por trás. E então a nossa psique funciona exatamente da mesma maneira. Nós temos a nossa parte consciente, onde nós vemos o que é o manifesto, mas isto aqui está dependente também de outros níveis mais profundos, né? Incluso até do teatro em si onde isto está a acontecer, que é a nossa psique, a globalidade da nossa psique. E então nós não podemos estar a dizer, pronto, o diabo, por assim dizer, esta energia negativa que está aqui, pronto, está aqui escondido no terceiro nível abaixo, faz com que a gente, se não o vê, não sei, não, este aqui está despedido. Está despedido? Não, ele está ali pronto, está ali à espreita, né? Está ali à espreita. E quando nós estamos distraídos, com a nossa parte consciente, com os nossos óculos cor-de-rosazinhos, está tudo bonitinho, está tudo perfeito, este gajo anda aqui à volta a fazer sabotagem, né? Fui despedido, então espera aí, já vais ver o que é que eu te faço. Tumba. E revolta-se. Porquê? Porque nós não estamos a aceitá-lo, não estamos a integrar essa parte de nós. E depois a pessoa não entende, então, mas porque é que isto está-me a acontecer e não sei o quê, e eu sou tão boa pessoa e só me acontece coisas más. Pois é, mas já integraste a tua parte repudiada, a tua parte que foi expulsa da tua psique. Mas eu não sou isto. Não, não és. Não, ninguém é isto. Isto é um arquétipo. Isto é uma ideologia. Isto é um programa, por assim dizer. É um programa fundamental que deriva da nossa percepção de animal, que vem da nossa sobrevivência, que vem da nossa adaptação de confrontamento com situações difíceis. Quando nos sentimos ameaçados, quando sentimos hostilidade, quando estamos em modo de sobrevivência, este é o que prevalece. É o arquétipo que prevalece porque é aquilo que garante a sobrevivência. Tão simples quanto isso. Mas o que é que ele contém? Contém as nossas partes mais cruéis e animalescas. Porquê? Porque para proteger-nos a nós, vamos ter que não ligar tanto aos outros. E então é uma questão de... É por isso que está associado com o nosso sistema límbico, porque nós, de onde viemos, apesar de hoje em dia sermos humanos, para quem acredita na teoria da evolução, que não é teoria nenhuma porque já está mais comprovado, né? Nós, pronto, desde os primeiros seres que existiam, pronto, as bactérias, etc., os seres unicelulares e depois pluricelulares, o que é que desenvolveu? Em peixes e em anfíbios e em répteis. Então, essa mentalidade reptiliana, né, que agora há muito essa ideologia dos reptilianos, os extraterrestres que dominam o mundo, para mim isso aí é uma simbologia, simplesmente uma simbologia de quem vive apenas baseado no seu nível de sobrevivência, na primeira etapa do desenvolvimento do nosso cérebro, que é aquilo que basicamente trata do que é a sobrevivência. É o comer, beber, dormir pronto, e garantir a preservação da espécie. Ponto final. Isso é a nossa primeira etapa. Depois aqui evoluímos para mamíferos. O mamífero já dá a vida e cuida da vida. Até que depois já cresce um bocadinho, dá o pontapé no rabo e vai à tua coisa, né? Mas pronto, mas o mamífero já tem em atenção o criar e o cuidar. Já não é como o réptil. E daí nós evoluímos, que é o que nos define como humanos, é o nosso córtex cerebral, em que então temos a capacidade de raciocínio e de introspeção para connosco próprios. Então já conseguimos analisar as nossas partes mais profundas, mais reptilianas, mais baseadas na sobrevivência e na crueldade e no egoísmo e porque é uma forma de autodefesa contra um mundo hostil. Nós a qualquer momento
podíamos morrer. Hoje em dia já não é bem assim. É por isso que nós ainda estamos em fase de adaptação, porque nós já criamos um sistema mais ou menos cómodo onde podemos preservar a vida de outras formas, né? Antigamente, quando não havia tecnologia, não havia abrigos, não havia roupas e isso tudo, como é que os animais faziam, né? Tinham de desenvolver as suas capacidades naturalmente, mas isso tarda milhares e milhões de anos a desenvolver atributos físicos de proteção ou de defesa, né? É daí que vem a teoria da evolução, como é que o mesmo pássaro tinha bicos diferentes, né? Porquê? Porque adaptaram-se a vários habitats e a vários tipos de alimento para poder garantir que o ecossistema estava equilibrado. Estão a perceber? E foi assim que evoluímos. Então, não é mau em si. Nós é que atribuímos o mau, porque isso faz-nos voltar a uma fase mais reptiliana, mais bárbara, mais egoísta. E é por isso que nós atribuímos ao diabo, por assim dizer, características materialistas. Porquê? Porque é tudo baseado simplesmente na sobrevivência e no confrontamento daquilo que nós consideramos uma ameaça. Nós, quando concebemos essa ameaça, é o que acontece. Então, o que é que a gente tem tendência a fazer? Banir. Sai da minha vista. Né? As bruxas, eu não percebo nada de bruxas, mas são más, são satânicas. Pumba, queima na fogueira. Toma, não sei o quê. Foi o que aconteceu. E durante séculos e séculos andámos a omitir, a separar-nos desta coisa. Não, Deus é que é bom, isto aqui é mau. Então, mas se Deus é tudo, então isto aqui é parte de Deus também. Opá, onde é que vão buscar aí os vossos raciocínios? Já pensaram nisso? Pronto, conclusão. Isto é uma parte integrante da nossa psique. E temos que aceitar, tal como aceitamos, os nossos aspectos mais positivos. A diferença é que quanto mais temos consciência desta parte e mais ganhamos consciência também, evoluímos em termos da nossa evolução da inteligência emocional, mais ganhamos poder sobre isto, porque já não nos deixamos ir. Isto aqui é como se fosse um lobo. E o que é que a gente fez aos lobos? Domesticámos os lobos. E o que é que são os lobos hoje em dia? Pelo menos os domesticados. São os cães que nós temos em casa, né? ou no jardim. É isso que as pessoas... o raciocínio, de onde é que vem o raciocínio das pessoas? Não é só pensar, penso tudo positivo, tudo bonito, porque é assim que eu vejo a vida. Não, mas temos que aceitar este lado negativo e entender esse lado negativo. Porque não é negativo em si, é aquilo que ajudou na nossa evolução, no nosso desenvolvimento. Mas é preciso ganhar a consciência. É por isso que nós, humanos, pegamos num animal selvagem, domesticamos esse animal selvagem e hoje em dia é companheiro da gente e normalmente não é uma ameaça. Quando é bem educado não é uma ameaça, né? Porquê? Porque foi educado, porque foi domesticado e já naturalmente não é propriamente um animal selvagem que vive dos medos e da sobrevivência. Porque quem é selvagem tem essa necessidade. Porque tem todos os dias que ir caçar, ou tem que se proteger, ou tem que se defender, né? Vive num mundo, num meio hostil. Mas se a gente eliminar essa hostilidade, o que é que vai justificar o mal? Né? O que é que vai justificar o mal? Nada. É por isso que ainda hoje em dia no mundo há muita criminalidade e muito conflito e muita guerra, né? Por falta de integração desta parte de nós. Porque como não queremos aceitá-la, nós estamos a projetá-la sobre os demais. Porquê? Porque este anda aqui a passear à vontade. A passear à vontade porque não há ninguém que lhe diga: oh, tu, o que estás aí a fazer? Espera aí, anda aqui comigo. Então, vem aqui, palco central. Olha aqui, e agora? Está todo envergonhado. Pois é, mas pronto, mas pelo menos aqui estamos-te a ver. Estás a perceber? Ok, e agora sim, já podemos então dialogar, já podemos tratar disso. Pronto, isto aqui é só um exemplo, né? Porque esta carta não está diretamente dentro da vossa leitura. Está aqui 3 cartas abaixo. Vocês têm o chamado para poderem ser os guerreiros da vossa vida, por assim dizer. Para poderem talvez eliminar da vossa vida esse aspecto não desejado, esse aspecto que foi cortado. Tem que ter uma certa integração, poderem ver a vossa polaridade, onde é que vocês estão a banir parte de vocês, não estão a aceitar a totalidade, por assim dizer, e, pelos vistos, essa totalidade está associada, pode vir a estar associada com estes aspectos que eu tenho vindo a falar, porque tem vindo a ser um tema recorrente agora, sobretudo nesta altura de Halloween,
onde se despertou um bocadinho o inconsciente coletivo em relação à projeção dos nossos demónios, né? E isso tudo. Agora, pronto, tem fatores históricos, tem fatores psicológicos, tem muito mal entendido, né? Porque então as pessoas que estão dentro das religiões e isso tudo, isso é tudo satanismo, isso é tudo, pronto, só prova a falta de entendimento que as pessoas têm em relação a estas coisas. A gente não pode banir aquilo que é nosso. Aquilo que faz parte de nós somos criados à imagem de Deus, né? Já que são tão religiosos, nós somos criados à imagem de Deus. E Deus criou isto. Pronto, tão simples quanto isto. Então as pessoas ou aceitam a sua natureza, ou então afinal estão só a querer aceitar parte da realidade porque lhes convém. Né? E com isso o que é que fazem? Vivem na ilusão, mas entretanto nessa ilusão acabam por viver presos a conceitos e outros problemas que já vêm do passado, que não está a deixar viver uma vida plena, uma vida de desenvolvimento. E então pronto, já estamos a chegar agora, acho que já chega deste desenvolvimento. Acho que foi bastante interessante porque a história em si não é negativa. Ou aquilo que eu estou a ver, que eu tive que estar aqui a investigar um bocadinho mais profundo, apesar de não saber qual pode ter sido esta razão do passado, mas lá está, pode ser uma razão do passado, não só da vossa vida. Eu fui explorar até aos princípios do tempo, aqui na Terra praticamente. Fui buscar já as nossas origens animais, para poder explicar mais ou menos como é que ainda hoje em dia acabamos por ser afetados na nossa psique por causa desses arquétipos. Por isso que eles fazem parte já da mitologia e das histórias antigas, que são utilizadas incluso em textos sagrados e etc. Porquê? Porque são representações do que se passa na nossa cabeça e da natureza em si. E quando nós entendemos essa mesma natureza, mais facilmente podemos lidar com ela. Porque não é vê-la como uma coisa boa ou má, né? Mas ver como uma partes integrantes de todo um sistema muito mais complexo, que nós ainda pouco a pouco estamos a aprender a lidar e a aprender e a desenvolver-nos dentro dele. Agora, se a gente só quiser aceitar uma parte, pode ajudar durante uns tempos, mas vai fazer o quê? Vai fazer peso, vai ficar... Pronto, vai desequilibrar, né? Porque uma pessoa que só aposta num lado, isto aqui é o bom, pronto, o que é que vai acontecer? Então a contraparte vai cair. E quando cair assim, esta aqui vai acabar por estar em cima e vai afetar esta. É tão simples quanto isso. Mas porquê que está a acontecer isso? Pois é normal. Porquê? Porque preciso ganhar consciência deste lado e então tentar procurar esse tal equilíbrio. Né? Que aqui o ponto do meio é tipo a zona-chave de ouro. E essa zona-chave de ouro vem do nosso processo de integração. Não pode ser extremos. Não pode ser essa polarização, essa dualidade que nós queremos, ou que vivemos ainda hoje em dia, né? Isto é bom, isto é mau. Isto é bom, isto é mau. Não, isto aqui é que é bom. Não, isto aqui é bom. Estão ali à luta. Aceitos estúpidos. A sério. Não. Os dois são partes integrantes do mesmo sistema. Há que encontrar formas de equilíbrio através de várias formas. Agora temos que ver a nível histórico, a nível psicológico, a nível pessoal da pessoa em si, o que ela está a experienciar, né? E com isso arranjar métodos e formas que não há um standard para uniforme, né? A gente pode ter linhas de base para nos poder orientar, mas depois cada pessoa precisa de um tratamento, de uma abordagem um bocadinho diferente, segundo as suas necessidades. Que é isso que hoje em dia estamos a tentar fazer a nível global, a trazer um pouco mais consciência para as pessoas, através de factos históricos e psicológicos, e incluso biológicos, né? Como tem estado em ação, que é para podermos eliminar esses preconceitos e essas falsas ideologias que ainda tantos defendem com garras e dentes, né? Que defendem com garras e dentes, mas depois não querem assumir a sua parte animal, né? Porque têm a razão toda. Ok. Então pronto, é porque lá está, estão a projetar demasiado para o exterior algo que não estão a entender, algo que não estão a integrar e que anda às soltas na psique e que torna a pessoa instável. Por de um momento para o outro, snap, né? Está tudo bem, então pessoa bem sucedida, com família, filhos e não sei o quê, um dia chegou a casa, olha, foram todos limpos. Então mas como é que é possível? Pois é um caso de estudo, e tem vindo a acontecer muitas vezes, né? Porquê? Porque as pessoas reprimem, pintam o mundo de rosa, reprimem as suas emoções, estão ali
empanturradas, enterradas baixo as suas emoções, cada vez mais fundo, cada vez mais fundo, mais fundo, e em vez de estarem a exprimir essa sabedoria e esse conhecimento, não, vivem presas a coisas do passado e acabam por viver em conflito consigo mesmas, a viver batalhas eternas dentro de si que nunca mais acabam e depois não conseguem seguir em frente. E se seguem em frente, possivelmente vão tropeçar, não é? Pronto, só para resumir aqui esta situação, não estou aqui para criticar-vos, isto aqui é só uma expressão de uma forma de poder analisar, porque há essa tendência para os Sagitários serem os exploradores, pioneiros, mas agora estão a ser chamados à atenção para poderem então ser como que guerreiros, por assim dizer. E outro aspecto que eu não cheguei a falar, mas já estamos agora também, já devia ter acabado se calhar este vídeo. Trabalhem na integração da vossa polaridade, isto é, Sagitário tem por integrar as energias de Gêmeos. Então, têm que se calhar cultivar o vosso aspecto mais intelectual, o vosso aspecto mais de exploração mental de certos conceitos, tal como tive um bocado aqui a fazer, né? Poder explorar um bocadinho aspectos históricos ou psicológicos para poderem entender a vocês próprios, talvez mesmo as vossas emoções, desenvolver a inteligência. Bem, a inteligência já parece estar muito desenvolvida, a inteligência emocional. Simplesmente têm estado a reprimi-la porque não querem aceitar a realidade tal como ela é. Porque preferem andar a pintar, se calhar, o mundo de cor-de-rosa, todo bonitinho, todo perfeitinho, e entretanto, pronto, anda aqui o diabo aqui escondido. Não digam nada, sim, exatamente, Chuzinho. Chu, que quem manda aqui sou eu. E pronto, enquanto as pessoas não ganharem consciência de como esse arquétipo atua na nossa psique, naturalmente vai continuar a exprimir-se de mil e maneiras aterradoras e aberrantes aqui pelo mundo, pronto, porque não temos consciência disso ainda, infelizmente. E pronto, olhem, com isto vos desejo uma boa caminhada, uma muito boa aventura pela frente. Talvez que esta leitura possa vir a ajudar a vocês a poderem confrontar então certos aspectos do passado que acho que têm muito bem a noção do que é que têm por fazer, e enquanto não o fizerem não vão conseguir expandir, não vão conseguir seguir rumo a uma vida muito mais equilibrada, fora dos conflitos que não vos dizem respeito, mas pronto, mas a que eventualmente vos levam ao vosso chamado, à vossa capacidade de liderança e poder, pois têm esse poder em vós, simplesmente têm que o ativar, têm que o despertar. E deixar de fugir deles ou pô-los debaixo do tapete, né? Porque isso aí não vai levar a lado nenhum e só vai intensificar ao longo dos anos, o que vai fazer com que vocês sejam cada vez mais afetados e espezinhados por isso. Ok? Pronto, então com isso, uma muito boa continuação. Até breve. Tenham um ótimo mês.